Oi, eu sou Gisele Francis e na devocional de hoje vamos falar sobre o Salmo 23, sobre as ovelhas. O Salmo 23, ele é um poema. Quem escreveu os salmos foi Davi. E lá no Salmo 23, 1, o primeiro versículo é: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quero me concentrar no O Senhor é meu pastor. Para ser pastor, precisa pastorear as ovelhas. Davi, ele era pastor de ovelhas. Então eu queria fazer você entender como que é a criação de uma ovelha. Eu queria contar para vocês como que é o trabalho de um pastor lá no Oriente Médio. Os beduínos e as famílias de origem árabes, elas criam as suas ovelhas como nos tempos bíblicos. E nesse lugar o clima é muito seco, não existe pastagem. A pastagem, a grama, ela é muito longe do curral. Então os pastores eles precisam atravessar o deserto, encontrar um oásis nesse deserto para que ele possa então alimentar as suas ovelhas. E lá no deserto da Judéia surge um manancial, que é muitas vezes citado na Bíblia, e é um verdadeiro oásis no meio do deserto. E aí o que acontecia? O pastor ele precisava acordar bem cedo para então poder procurar um desses oásis, para poder então levar as suas ovelhas para pastar nesse lugar, nesse oásis, e onde vai ter água em abundância e a pastagem verdinha para elas poderem se alimentar. E ele precisa fazer isso todos os dias, ou seja, vai ter que atravessar o deserto todos os dias. E provavelmente Davi, ele tinha então essa prática. E é comum ver lá no Oriente Médio 2 pessoas para cuidar desse rebanho, que pode ser um jovem e um ancião, uma moça e um garoto, ou apenas um rapazinho, um garotinho. Qual é o motivo disso? A ovelha não aceita a troca de proprietário. Ela fica deprimida, ela começa a recusar água, a recusar comida, porque ela se acostuma tanto com a pessoa que a cuidou, que seria, o pastor. Ela fica então sem comer, sem beber e pode até morrer. E ela não vai se acostumar com nenhuma pessoa estranha. E aí então, às vezes, o proprietário dessa ovelha, ele precisa vender ela para o matadouro, porque o pastor dela morreu, ou trocou realmente de pastor, e aí essa ovelha acaba indo então para o matadouro. E então a estratégia é colocar um segundo copastor, para que então o rebanho possa se acostumar com essa pessoa. E aí então superar a ausência do outro, se por acaso isso acontecer. E tem algo marcante nas ovelhas, que é o assunto que eu quero trazer para vocês do Salmo 23 hoje, e que a ovelha ela tem muito medo. O medo é bastante marcante nela. E ela tem medo de qualquer coisa. Gente, ela tem medo até do seu próprio reflexo. Se ela olhar o reflexo dela na água, ela tem medo do próprio reflexo. E até o barulho da correnteza pode assustar ela. Por isso que depois de atravessar o deserto, o pastor vai levar as ovelhas para um lugar mais tranquilo, um lugar de águas tranquilas, águas de descanso, que não tenha tanta correnteza, que é o que a gente vê no Salmo 23. Ela é um animal que diante de uma nascente morre de sede por apenas ter medo da correnteza. E é semelhante ao comportamento humano. Às vezes as pessoas têm medo de amar, têm medo de servir, têm medo de se arriscar, têm medo do próprio Deus e até medo de ser feliz. E aí, tem situações em que o pastor, ele precisa com as próprias mãos pegar água do rio e levar até a boca da ovelha para ela poder beber. E aí aumenta mais ainda um sentido de Deus cuidando de nós, que Ele nos leva para águas tranquilas. Como que o pastor vai resgatar essa ovelha? O pastor então tinha um cajado, e esse cajado tinha 3 funções. E o cajado era para tocar o rebanho. Se por acaso alguma ovelha saísse do curso, ele ia lá e dava uma batida nela para poder fazer ela voltar de novo para o rebanho, aquela ovelha rebelde. Então ele usava para isso. E o cajado também tinha uma ponta para então pegar a ovelha e literalmente pescar a ovelha, se por um acaso ela caísse em algum lugar que fosse difícil, para o pastor poder alcançar com as mãos. Ele ia lá com esse cajado, com essa ponta, para poder pegar essa ovelha, pescar essa ovelha.
E esse cajado também muitas vezes servia de arma. Nessa mesma ponta que tem então o cajado para poder pegar a ovelha, tem um segredo, tem um encaixe embutido que se transforma numa lança para usar então como proteção contra os predadores. Havia também um estilingue ou uma funda, que isso é usado muitas vezes por meninos palestinos até hoje. Por isso que a gente conhece muito bem essa história de Davi contra o Golias. Ele sabia muito bem usar essa ferramenta, porque na época que ele era então pastor de ovelhas, ele usava isso para defender o seu rebanho. E aí a cena do rebanho chegando perto da sua casa, chegando perto do seu curral, é bem interessante. Parece que elas sabem que estão chegando perto de casa, que o deserto ficou para trás e que está chegando a hora de chegar em casa. E por quê? O pastor costuma então dar uma última refeição para elas, né, conseguirem mais energia para poder andar só mais um pouco para chegar em casa. E aí depois que elas comem, elas dormem para descansar, para conseguir, né, essa energia para então poder chegar logo em casa. E aí então nesse momento seria a última contagem, porque todo pastor lá do Oriente Médio tem esse costume de contar as ovelhas. E eles não fazem isso assim só no último momento, eles fazem isso o tempo todo, porque para saber se tá todas as ovelhas ali, se não tem nenhuma que se perdeu ou que se machucou. E a gente conhece muito bem essa história de uma parábola que Jesus contou da ovelha perdida. Então, quando o pastor perde a ovelha, procura, encontra e faz aquela festa quando encontra a ovelha, né? Jesus, ele é assim, quando uma ovelha dele se perde, quando alguém se perde, tem dificuldade e volta para ele, Jesus, Deus, ele fica então contente. E aí, exatamente essa história, os pastores dessa época, eles contavam constantemente para saber se estava todas as ovelhas ali, se ele não precisaria então sair de onde ele estava para procurar e salvar alguma ovelha perdida. E tem uma história muito interessante, que na fronteira de Israel com o Egito, havia alguns turistas que foram lá visitar. Eles passaram por um lugar onde tinham vários rebanhos, vários pastores cuidando de suas ovelhas. E aí eles pediram, né, pro guia, né, para um pouquinho pra gente poder ver, tirar foto e tal. Aí beleza, eles fizeram isso. Desceram então, começaram a tirar foto por uns 10 minutinhos para poder fazer isso. E um dos turistas olhou ao lado e viu um pastor pegando uma ovelha e quebrando a pata dessa ovelha. E ele ficou horrorizado com isso. Será que aqui não tem nenhum lugar com proteção dos animais? Que absurdo. E aí falou com o guia, olha, como que pode isso acontecer? A gente tem que intervir e tal. E aí o guia então foi lá perguntar para o pastor o que estava acontecendo. E aí ele foi e explicou o que estava acontecendo. Aí ele foi e falou, né, o que estava acontecendo. Que era uma ovelha muito levada e que ele não conseguia adestrar ela. Era difícil o adestramento com ela. Ela era a única ovelha que não obedecia o pastor. Sempre fugia do rebanho. Nem mesmo aqueles cães que eles usavam como pastor, né, cão pastor, dava conta dela. E um dia ela ficou desaparecida por 3 semanas. E aí um amigo dele foi e encontrou essa ovelha. Da última vez que ela fugiu, ela estava perto de uma cobra venenosa e quase foi picada se ele não tivesse chegado a tempo de salvar ela. E aí teve algumas pessoas que aconselharam ele a vender essa ovelha para o matadouro, só que ele amava aquela ovelha e ele não queria desfazer da ovelha. E aí ele viu a única alternativa, então, quebrar a pata da ovelha para que ela não fugisse mais, ou seja, para o seu próprio bem. E ele falava, né, que dói mais em mim do que nela. E o único problema então é que quando ele fosse atravessar o deserto, todas as ovelhas iriam caminhando, mas aquelazinha ele teria que levar então ela no colo todo o percurso, tanto ir para o deserto quanto voltar para casa, quanto voltar para o curral. E eu até conversando com a minha irmã sobre esse assunto, ela me contou que a pata da ovelha ela se recupera rápido, mas que isso é realmente necessário para a segurança da ovelha. E o pastor, ao carregá-la, a ovelha vai começar então a ouvir a voz
do pastor mais próxima dela e ela vai sentir o cheiro dele. Então aí vai criar esse relacionamento entre ela e o pastor. E quando ela ficar boa da pata, ela vai então começar a obedecer esse pastor, não ser mais aquela ovelha rebelde. E aí eu fico imaginando a nossa relação com Deus, a nossa relação com Jesus. Às vezes acontece coisas nas nossas vidas que a gente não entende, que às vezes é Deus permitindo para o nosso próprio bem. E aí a gente poder criar esse relacionamento com Ele e começar a seguir o caminho certo, seguir realmente o que Deus tem para nós. E é isso que eu queria trazer para vocês, que quando Davi falava sobre o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque ele conhecia a atitude de uma ovelha, ele conhecia o que era criar uma ovelha, e que Jesus, quando ele falava também com o povo, eles tinham esse conhecimento, era o contexto daquela época, e que a gente possa então entender que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, não necessariamente coisa financeira, mas que tudo o que a gente precisa não vai faltar. Né? Aquela frase que eu sempre falo para vocês, né? Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. E Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que você precisa. E Ele não vai deixar faltar nada do que você precisa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa devocional, tá? Um beijo, fica com Deus.